Oi pessoal, tudo bem? Sou Cris Faria, psicóloga clínica. Ontem, segunda, foi dia de falar sobre as mentes insanas aqui no canal, mas eu não consegui gravar no final de semana, então eu deixei pra hoje, terça-feira mesmo, tá bom? Então vamos lá. O caso de hoje é sobre a Cassandra George, acho que é assim que se pronuncia, uma adolescente que mora com a mãe e o padrasto na Geórgia, numa cidade pequenininha chamada Lawrenceville. A Cassandra é uma adolescente, típica adolescente problema. Ela foi criada sem um pingo de limite. A gente não sabe, né, se a mãe achava certo criar dessa forma ou se foi só por negligência mesmo ou qualquer outra questão. Os vizinhos até chamavam a Cassandra de criança selvagem. Por aí se vê o tamanho do problema, né? A menina era mal educada, mimada, dava trabalho na escola, não tinha limite, não tinha regra, não tinha respeito por ninguém nem por nada. Né? Se a mãe em algum momento já teve controle na adolescência, ela já tinha perdido totalmente, assim. Direto ela tinha problemas com a polícia, né? Por causa de uso daquela erva em público, bebida alcoólica, furtos em loja, agressão contra a mãe, fugia da escola. Enfim, a moça ameaçava a mãe, né? Entre outros comportamentos aí criminosos, né? A Amanda, que é mãe da Cassandra, ela pediu ajuda, né? Então, aos seus pais, né? Os avós da Cassandra, para que a menina ficasse com eles. Então, ela já foi lá e já passou a guarda deles para os avós. E aí ficou ali, lavou as mãos, né? Sobre a criança selvagem. Então, os avós, né, Wendy e Randall, têm 63 anos, eram conhecidos, respeitados na cidade, né, a adolescente os desafiava, os desrespeitava. Então, eles acharam que ela precisava de um tempo para se acostumar com regras, já que ela nunca teve, né. Então impuseram algumas regras, assim, nada de ficar na rua até tarde, da noite, nada de usar aquela erva, nada de beber, né, e também tinha que ir pra escola direitinho, fazer o dever de casa, tudo certinho, gente, o básico, né, mas a Cassandra não agiu diferente com eles, né, continuava a desafiar, desrespeitar, e até chegou a agredir fisicamente os avós, né, a menina então, assim, largou a escola de vez, né, e frequentemente a Wendy, a avó dela, né, precisava chamar a polícia pra ela, sabe? Devido à agressividade dela dentro de casa, né? E por estar sempre bêbada ou chapada. Em 2016, entre 2016 e 2017, a polícia foi na casa deles mais de 30 vezes. Porque em algumas situações, né, a polícia era chamada até pelos vizinhos, porque eles ouviam os gritos, os xingamentos, a confusão que a menina aprontava dentro de casa com os avós, né. Em outras vezes, os próprios avós mesmo chamavam, sabe. Teve um dia que a polícia estava na porta, conversando com um casal de idosos, né, com os avós dela, e ela xingando lá de dentro de casa, assim. Então, assim, nem com a polícia lá ela tava respeitando, sabe. Daí pra frente, foi só pra trás, né, o convívio só foi piorando cada vez mais, a menina desaparecia de tempo em tempo, e a avó fazia posts no Facebook procurando a neta, mandava fazer aqueles cartazes de pessoas desaparecidas, sabe? No dia 1º de abril de 2017 foi feito o último post da Wendy, né, a avó da menina, em busca da Cassandra. Os amigos da família perceberam que eles pararam de responder as mensagens, né? Então elas chamaram a polícia para dar uma olhada lá na casa, para ver o que aconteceu. E a polícia chegando lá, chamou, bateu lá, ninguém atendeu. Então eles resolveram deixar pra lá, esperar mais um dia, pelo menos, né? Pra ver se eles responderiam as mensagens e tal. Porém, no dia 8, né, uma semana depois, a polícia da cidade foi atender um chamado de roubo e agressão em outra casa. E lá chegando, o casal, né, que é dono da casa, relatou que foram atacados pela Cassandra e por Johnny. Johnny era o então namorado da Cassandra. Então eles invadiram e destruíram tudo, roubaram e ainda agrediram os donos da casa. A casa era da irmã do Johnny, né? Então, assim, eles contam que quando chegaram em casa, ela tava toda revirada, tudo mexido, e o casalzinho lá, de adolescentes, a Cassandra e o Johnny, estavam deitados na cama deles, tranquilamente, na cama da irmã dele, né, da irmã do Johnny e do namorado. Então a irmã do rapaz, né, foi tomar satisfação, foi xingar, foi ver o que
que é isso que estava acontecendo, e eles foram atacados, né? O Johnny espirrou spray de pimenta no rosto da irmã, e quando ela foi pro chão, a Cassandra atacou ela com um taco de beisebol, enquanto o Johnny batia no cunhado. E aí eles foram largados lá, desmaiados, ensanguentados, e quando a polícia chegou e pegou o depoimento dele, né, pra poder ir atrás, perceberam que a Cassandra havia deixado o carro dos avós na casa da cunhada dela, né? Então, aí, a partir desse momento, o casal, eles perceberam então que o casal fugiu, porque o carro, tipo assim, ficou o carro da avó, mas o carro da cunhada da Cassandra tinha sumido. Então, eles então decidiram, né, ir até a casa dos avós da Cassandra, e quando chegaram lá, eles estavam sem vida, com várias perfurações no quarto deles, né? Então a Cassandra e o namorado são então os principais suspeitos. E eles foram encontrados no dia seguinte, quando a polícia chegou na casa de um amigo deles lá e encontrou eles. E no apartamento deles, né? E eles fizeram uma barricada, assim, sabe? Já avisando que não iam se entregar tão fácil, né? Então a polícia cercou o prédio e foi começar então uma negociação. Só que assim, a negociação durou 1 hora e nada foi resolvido, assim, né, claro. A polícia então colocou um drone no apartamento pra saber se tinha alguma armadilha ou se dá pra entrar, né, de boa e tal. Então eles entraram e encontraram os 2 desacordados dentro do banheiro, com um corte ali no punho, quando tentaram tirar a própria vida, né? Porque quando viram que ao verem, assim, que não tinha mais escapatória, né? Que eles iam ser presos, né? Mas aí eles foram levados ao hospital e sobreviveram, né? Então, e aí foram presos. Ao darem depoimento, um ficou culpando o outro, né? E a Cassandra acabou sendo pressionada ali, resolveu falar e deu a versão dela. Ela disse que estava cansada dos avós, cobrando, né, tudo dela e tal, e cobrando o básico dela, né, e ela combinou, né, no dia que ela fugiu de primeiro, ela foi encontrar com o Johnny pra poder, eles bolarem um plano de matar mesmo, né, os avós dela. Então eles se encontraram pra poder executar o plano. E esse cara do lado de fora, e quando viram que as luzes se apagaram, eles entraram com algumas armas, assim, tipo faca, martelo, fita adesiva, taco de beisebol, né? E aí eles pegaram os idosos ali de surpresa, né? E executaram o plano. Então logo depois eles pediram uma comida no iFood ali e fizeram uma festa com os amigos, com regada a drogas, álcool e tudo mais, né? E aí eles moraram ainda na casa por um tempo, né? Cerca de 1 semana, que eles só saíram no dia que eles atacaram a irmã do Johnny. Eles moraram lá na casa com os avós lá em cima, né? E a fita crepe, sei lá se é crepe, né? A fita adesiva foi pra poder tampar ali as janelas pro Chico não sair. Então, assim, segundo a Cassandra, o plano deles era matar também a Amanda, que é a mãe dela, e os pais do Johnny. Só que quando eles chegaram na casa dos pais dele, eles viram que eles estavam recebendo visitas. Então eles deixaram o plano pro outro dia e foram embora, né? Então, assim, gente, a cidade ficou chocada com o crime, né? Com o crime nessa proporção, ainda mais que era uma cidade pequena, né? E ao final a Cassandra e Johnny se declararam culpados, foram condenados à prisão perpétua, com possibilidade de condicional em 60 anos. Então o Johnny no final do julgamento, né, eles podem falar algumas palavras, alguma coisa assim, e aí ele pediu perdão, disse que estava arrependido, mas a Cassandra não quis falar nada e só chorava. A mãe da Cassandra deu uma entrevista dizendo que jamais imaginou que a filha dela seria capaz de tamanha atrocidade, perversidade, né? Então, se a gente fica então com uma questão para refletir, né? A pessoa já nasce com essa alma perversa, né? Como é que a criação influencia nessa questão, sabe? Eu acredito que existe ali a possibilidade das duas coisas, né? A mente psicopata, ela ainda não foi desvendada, né? Mas sabemos que existe chance de se nascer psicopata, né? Então uma educação com limites, mas também com educação de qualquer forma é essencial, né? Para que não haja um gatilho para despertar esse tipo de maldade nas pessoas. Mas como eu disse, ainda não foi desvendada, né, essas questões da mente humana. Então é isso, se inscreva no canal e até o próximo.